Está gravando. Bem, então antes de começar, né, eu queria dar uma ideia do que vai ser esse grupo de estudo aqui de inglês instrumental. Né? O objetivo é que, ao final, né, do grupo de estudo, todos nós consigamos ler de maneira razoável, né, ler e compreender de maneira razoável textos em inglês. Né? Obviamente, aqui no curso eu vou usar para leitura de textos de filosofia, né? Porque além de estudar inglês, a gente vai também estudar filosofia ao mesmo tempo. A gente vai unir o útil com o agradável. Vai pegar os termos técnicos filosóficos. Então, a ideia do curso é essa. Provavelmente vocês não sairão daqui falando inglês, né? E aí precisaria de um curso mais completo, de conversação. E eu não seria a pessoa mais ideal para dar um curso desse, porque meu inglês falado é péssimo. Mas a Viviane morou bastante tempo nos Estados Unidos, então ela pode ajudar aí com as pronúncias também. Quando eu pronunciar errado, Viviane, você me ajuda. Tá certo, mas é mentira, o inglês falado da versão não é ruim assim, não, hein? É ruim sim. Bem, qual o método que eu vou usar aqui? Bem, eu vou usar o método que eu usei quando eu aprendi inglês, né? Eu aprendi inglês meio por conta própria no início. E como é que eu fiz isso? Bem, eu peguei uma gramática em inglês, né? Essa gramática mesmo aí, essa grammar and use, né? E essa gramática aqui mesmo. E eu ia fazendo as lições, né, da gramática e, ao mesmo tempo, eu ia lendo os textos em inglês. Né? Então, o estudo da gramática serve para você aprender justamente as regras, né, de boa construção, de sentenças no inglês. E a leitura de textos serve para você obter vocabulário. Né? Nesse início, né, para quem tem o básico do básico do básico do inglês ou não tem nada do inglês, esse início pode ser um pouco difícil, principalmente quando a gente começar a leitura dos textos. Né? Porque provavelmente vocês terão que ir várias vezes ao dicionário. Isso é uma coisa chata. Né? Eu tive essa dificuldade lá no início, né, de toda hora ter que ir no dicionário, que fala o que essa palavra significa. Isso pode desanimar um pouco, mas acho que tem que manter a perseverança, né? E continuar em cima do texto, porque com o tempo a coisa vai indo, né? Porque você vai adquirindo vocabulário, então as coisas começam a ficar mais fáceis. Bem, eu vou seguir, então, essa gramática aqui. A gente vai fazer os exercícios, a gente vai ver as construções, fazer os exercícios. E depois de um mês, né, eu vou adiantar o máximo possível nesse primeiro mês a gramática. Aí, a partir de fevereiro, final de fevereiro, início de março, eu vou dividir esse grupo aqui em dois tempos. O primeiro tempo a gente estuda lições de gramática e o segundo tempo nós iremos ler texto em inglês. Eu já separei o primeiro texto que nós iremos ler, que é um texto bem curtinho do Goethe, que é um texto clássico de 3 páginas que meio que revolucionou aí a discussão sobre a definição de conhecimento. O título do artigo é Conhecimento é crença verdadeira e justificada? É uma pergunta. E é um texto bem curto,
de 3 páginas, acho que vai ser um ótimo texto para um primeiro exercício de leitura. E, além disso, tem coisas de lógica também. Aí vocês vão ver, aí, o pessoal que estudou lógica no mês passado comigo, vão ver algumas utilidades da lógica também. Por exemplo, uma utilidade é você produzir contra-exemplos contra a definição clássica de conhecimento. Bem, então, basicamente, nesse início aí, a gente vai estudar o texto conhecimento é crença verdadeira e justificada. Em inglês is knowledge true justified belief. Está lá no grupo. Eu já coloquei, inclusive, lá no grupo do Telegram esse texto. Então, ó, o que a gente vai estudar aqui ao longo desse semestre? Né? O presente, né? O verbo to be, logo no início, depois o present contínuo aí, que o Moacir perguntou, e depois os demais verbos, né? Também no presente, como se faz pergunta. Novamente a gente vai voltar ao contínuo e depois ao present perfect, né? Que é a construção a have done. Depois a gente vai ver o passado, depois vai ver o presente perfeito, a voz passiva, as formas verbais e o futuro. Modais imperativos, o der, essas partículas aqui, der, elite. Isso aqui a gente vai ver, o there is, there are, né? No inglês, isso significa existência em algumas construções, né? Quando eu quero dizer there is a book in the table, né? Existe ou há um livro na mesa. Então, there is aí é uma construção que significa o verbo existir, haver, em alguns contextos. Né? A gente vai ver depois os verbos auxiliares, questões, aí retorna, depois speak, report speech, né? que são falas de... É quando você quer dizer, alguém disse isso, né? She said that, blá, blá, blá. São construções indiretas. Né? Por exemplo, eu posso dizer eu estou com dor e alguém pode reportar isso, né? Alessandro disse que estava com dor. Então, esse reported speech são construções desse tipo. Sim, isso aqui também é uma coisa importante, principalmente para escrever também. Nesse curso aqui, também vocês vão sair com algum conhecimento de escrita, né? Para escrever, pelo menos os resumos, né? Então, aqui a gente vai ver quando é que a gente coloca o ing ou o to, né? Alguns verbos pede a construção no infinitivo, outros verbos com a construção com esse ing aí. Enfim, a gente vai ver os pronomes possessivos, quando a gente coloca o artigo indefinido, o artigo indefinido, os determinantes, né? Isso aqui, os determinadores aqui, né? Um dos determinadores são os quantificadores.
verbais. Tá vendo? Every, all, somebody, anything, nowhere. Tudo isso aqui é codificador, né, lá da lógica. São chamados de determinadores. Depois a gente vai ver adjetivos e advérbios, como é que ordena as palavras, conjunções e sentenças subordinadas, preposições. Essa aqui é a parte mais difícil. Aqui é uma coisa que eu não domino muito, eu vou estudar com vocês também, né? Porque eu sempre esqueço. Por exemplo, quando eu tenho que colocar in, at, on, isso Isso aí é uma dificuldade eterna para qualquer gringo. Pois é. E depois a gente vai ver os phrasal verbs. Né? O que são os phrasal verbs? São certos verbos que têm proposições junto com eles que muda o significado do verbo. Né? Por exemplo, o verbo to go é ir, né? Só que o verbo to go in muda, né? Aí o significado aqui, dependendo do contexto, é entrar. Por exemplo, você entra na casa, né? Aí I have gone in the house. Eu entrei na casa. Aí aqui esse livro aqui ele para no phrasal verbs. Depois, eu não sei se eu vou ficar só com esse livro aqui, dependendo, a gente pode passar mais para frente para um outro livro desse, que é desse também, dessa mesma série aqui, do German Use, só que é o intermediário. Mas no início a gente começa com esse livro aqui, que é o livro iniciante. Bem, então vamos para a primeira lição. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem perguntar a qualquer momento aí. Bem, então a unidade 1 vai falar do verbo to be, tá? O verbo to be aqui, o verbo to be. O verbo to be pode ser traduzido para ser, né, é o verbo ser ou estar. Aqui a gente divide, né? Ser e estar, mas no inglês é o único verbo que pode ter esse duplo sentido. Então, logo aqui no início desse quadro, ele dá alguns exemplos de uso do verbo to be. Por exemplo, my name, né? My name é alemão. My name is Lisa. I'm 22. Né? Ou seja, meu nome é Lisa e eu tenho, né, 22 anos. Né? Aqui não é dizer eu sou 22, não faz muito sentido, né? Mas na construção do inglês é I am 22. No português a gente traduziria I am 22 para eu tenho 22 anos. Né? I'm American, I'm from Chicago. Né? Ou seja, eu sou americana e eu sou, né, de Chicago. I'm from Chicago. Sim, Viviane. Só para mencionar aqui, ó, é que no texto, nos balãozinhos, o I am tá, como é que se diz? Está contraído. Está contraído, exatamente. Se você for escrever por extenso, é AM, que nem está aqui no título, do lado da unidade 1. Isso. Ele vai explicar isso mais abaixo também. Mas é isso aqui.
Isso aqui está na versão contraída, que é essa o correto seria I am, né, student, mas você pode contrair essa expressão para isso aqui. Em geral, essas contrações são feitas na língua falada, né? Por exemplo, num texto formal, você não contrai, né? Não. Pelo menos era assim, né? Não sei, as coisas vão mudando. Está ficando mais solto, assim, alguns artigos, assim, principalmente os americanos usam mais essas contrações, estão começando a usar. Os ingleses não muito. Tá. Uma outra coisa, esse my aqui, ó, a gente vai ver, isso aqui é um pronome possessivo. Não é um pronome possessivo, não, é um é que o pronome possessivo no inglês seria o mine. Seria o mine. Aqui tem outro nome, é um pronome adjetivo. Não, é um possessivo adjetivo. Adjetivo possessivo. Isso aqui é um adjetivo possessivo, né? Que é justamente o meu, né? Meu nome. Então, esses adjetivos possessivos estarão relacionados aos pronomes pessoais. Então, I vai dar my, he vai dar her, vai dar his, she, her. Né? A gente vai ver isso. Só que a gente vai ver isso mais lá para frente. Mas eu já vou chamando a atenção aqui, conforme for aparecendo. Então, novamente aqui, ó, my e my. Então, my father is a doctor and my mother is a journalist. Ou seja, meu pai é um doutor e minha mãe é uma jornalista. Aqui, doctor é no sentido de médico ou de pessoa que tem doutorado? Não, doutorado é PhD. Porque médico pode ser physician também, né? Pode ser physician, mas doctor é médico, quando está falando assim. Ó, uma outra palavra para médico é essa aqui, physician. É. Que as pessoas às vezes confundem com físico. Com físico, é. Mas não é médico. My favorite color is blue, né? Ou seja, minha cor favorita é azul. My favorite sports are football and swimming. Então, ó, meus esportes favoritos são futebol. Aqui não é futebol de pé, não. É o futebol no inglês americano é aquele que os caras ficam. Aquela bola oval. Não, futebol americano. Futebol americano, né? Americano. Isso. O futebol nosso é soccer. 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 Só nos Estados Unidos. Só nos Estados Unidos, isso. And swimming. É que esse aqui é uma gramática de inglês americano. Mas depois na Copa acho que foi 2014, eu acho que foi lá, não sei. Eles você encontra alguns textos de americanos se referindo ao nosso soccer, ao futebol, como FUT e ball no final, futebol. Então, eles já estão tentando mudar isso aí, mas ainda é mais comum você ouvir falar soccer do que essa versão aí do futebol. Tá. I'm interested in art, ou seja, eu sou interessada, ou eu tenho interesse em arte.
né? Acho que eu sou interessado em arte não é muito gramatical em português, né? Eu estou interessada, É, né? mas eu acho que aqui, talvez a melhor tradução, eu tenho interesse. É, é. Eu tenho interesse em arte. Depende do contexto, né? Porque você pode estar falando de algum interesse que você adquiriu há pouco tempo. Então, eu estou interessada, alguma Ah, coisa, pode ser eu estou interessada também. estou Aí, interessada atualmente em arte, alguma coisa assim. isso. É, pode ser. E I'm not interested in politics. Ou seja, eu não tenho interesse ou não estou interessada em política. Tá? Então, alguns pontos que são importantes, né? Aqui, para a gente ter em mente já. Reconhecer os pronomes pessoais do inglês. Né? Então, os pronomes são I, eu, né? Primeira pessoa do singular, he, she, it, ele, ela, e esse it aqui é usado quando é uma coisa neutra, né? Por exemplo, quando você estiver falando de uma cadeira, né? Quer se referir à cadeira, você não vai usar nem he nem she, né? É uma coisa, então você usa o it. Animais We, também são considerados coisas para eles. animais também. Ok. É, We, nós. Então, esse aqui seria a terceira pessoa do singular, né? Do nosso no português, né? We, primeira pessoa do plural, e o, né? Aí aqui que tem uma diferença com o português, né? Porque o you aqui pode ser tanto você, ou seja, ou tu, né? Pode ser tu também, ou seja, a gente pode traduzir o you por tu ou você, tanto faz. Se for você, está na terceira pessoa, né? E se for você traduzir por tu, você vai ser a segunda pessoa do singular. Só que o you também pode ser vocês ou vós, né? Então, para você saber se esse you aí está se referindo a uma única pessoa em particular, né? Ou a várias pessoas em particular, vai depender do contexto. Né? Se você tiver uma única pessoa e você quer se remontar a ela, né? Você vai usar you, só que aí é o você, né? Ou tu. Se tiver mais de uma pessoa e você usar o you, então você está se referindo àquelas pessoas ao mesmo tempo. Então, são vós ou vocês. Então, o you aí pode ser ou terceira pessoa de singular ou segunda pessoa de singular, dependendo se você preferir traduzir por você ou tu, ou pode ser terceira pessoa do plural ou segunda pessoa do plural, se for mais de uma pessoa. Não sei se ficou claro o que eu tentei explicar. Vocês entenderam? Ah, ok. E o they, né? O they é o eles, elas. Né? Tá no português, você pode traduzir isso para o eles ou elas. Né? e no caso pode se referir ao plural de it também, né? E Várias também coisas. pode ser o plural de it também. Plural do it. Verdade.
Ou seja, o they é completamente neutro aí. Exatamente, bem-vindo. No inglês, o they é usado é, como pronome neutro. O they é usado como pronome neutro. Agora a gente vai conjugar, né? Uma coisa que é interessante, que eu não mencionei no início, né? O inglês, ele é mais... Eu acho o inglês, do ponto de vista gramatical, mais simples do que o português e do que o alemão. Né? O Miguel aí está estudando, a gente está estudando alemão. Né? O alemão o alemão é complicado. No inglês, as coisas são bem simplificadas. Então, basicamente, a conjugação ela é de 3 tipos, né? Da primeira pessoa, o singular, né? I am. Depois, he, she, it é o is. E as demais, we, you e they are. Então I am, he is, she is, it is, we are, you are, they are. E nós podemos contrair. Então, aqui é a versão contraída. Né? Essa aqui são as versões contraídas. Basicamente, você elimina essas expressões aqui e coloca o apóstrofe. Então, fica I'm, his, she's, it's, we, you. Cadê a Viviane? A Viviane que poderia me ajudar aqui. Eu sou péssimo nessas. Eu caí, eu agora voltei. O que você Como é que seria essa versão contraída com o I aí? Ué! Não, mas Como é que a gente pronuncia? Eu prefiro falar we are. na hora de pronunciar, você fala como se tivesse escrito tudo por extenso, né? We are, com A. Você não fala, você não pronuncia a contração, não. Ah, tá. Só em alguns casos, por exemplo, let's go, né? Let's go é L-E-T, apóstrofe, né? Que é esse símbolozinho da contração, S, e go, né? G-O. Isso. Let's go. Obrigada. Let's go. Isso aqui quer dizer let us go, vamos, né? Let us go. Nesse caso aqui, você fala let's go, em vez de let us go. Mas nesse caso aqui, do he is, she is, it is, na hora de falar, você fala normalmente. We are, you are, and they are. No caso da negação, aí sim, aí você fala como... He is antes, né? aí você fala como se fosse com a contração, né? Isso. Mas no caso positivo aqui, não, você fala tudo. Então, a gente viu o caso positivo e agora a gente vai ver o caso negativo, onde a gente nega. Então, I am not, he, she, it, is not, we, you, they are not. Ou a forma contraída, né? I'm not, he's not, ou he isn't. Né? Isso aqui é uma outra forma de contrair. She's not, ou she is not, ou she isn't. It is not, ou it isn't. We are not, ou we aren't. You are not, ou you aren't. And they are not, ou they aren't. Então, quando aparecer essa construção aí nos textos, porque acho que essa construção aparece de vez em quando em textos.
né? Isso aqui significa exatamente isso aqui. Ou seja, é uma construção contraída do verbo na negativa, do verbo to be na negativa. Então, vai vir aqui, ó, mais alguns exemplos. Ó, por exemplo, I'm scared of dogs. Né? Essa expressão aqui, I'm scared of, é um idiomático. É uma expressão idiomática. A gente pode traduzir isso aqui como eu tenho medo de cães. Né? O verbo to be, né? Be scared. Be scared of. Né? Isso aqui pode ser traduzido para ter medo, né? Ou ter receio, ou algo do tipo. Né? Ao pé da letra seria assim, eu sou receoso de dogs, talvez, mas não fica bom uma tradução literal dessa expressão aqui. Ou assustado também. Pode ser assustado também. Mas é estranho, né? Eu sou assustado por dogs. Sim. É legal. Acho que eu tenho medo de dogs, de cães. Tenho medo de cachorro. Eu acho que fica mais bem construído no português. Né? Então, isso é uma coisa também, quando a gente começar a ler, né, começar a traduzir os textos, né, Bem, eu prefiro, em geral, traduções literais, tá entendendo? Mas nem sempre é possível. Então, você vai ter que, de alguma maneira, fazer escolhas estruturais, né, que se adequem melhor ao português. Né? Então, você vai ter que fazer algumas mudanças. Né? É por isso que... Isso, exatamente, Ângelo. É por isso que o pessoal fala que tradutor e tradutore, né? Tradutor, traidor, né? Então, o, o papel de um tradutor, né, em geral, é trair o texto, né? Trair de várias maneiras, né? Ou você vai ter que fazer certas escolhas, porque certas construções literais não podem ocorrer na outra língua, e às vezes você vai ter que fazer escolhas de palavras por conta de certas posições filosóficas que você tem, né? Se for um texto filosófico, né? Você vai ter que fazer certas escolhas. E, em geral, essas escolhas são feitas devido às suas posições filosóficas. Aí às vezes cabe uma nota de rodapé bonita, assim, explicando a sua escolha, né? Isso. Às vezes, não. Bem, vamos ver aqui mais algumas sentenças. I'm cold, né? Aqui ao pé da letra, eu sou frio, né? Mas eu estou com frio, né? I'm cold. Eu estou com frio. Né? Can you close the window, please? A gente vai ver aqui, esse verbo aqui é um verbo auxiliar modal, que é o verbo poder. Então, ele está fazendo a pergunta, você pode close, fechar. Você pode fechar the window, né, a janela. Please, né, por favor. Então, eu estou com frio, você pode fechar a janela, por favor? Segunda sentença. I am 22 years old. Né? Então, ó, aqui a gente viu, por exemplo, a Lisa falou que I am 22. Né? Aqui, você também pode usar, né? Ali está subtendido, foi excluído, né? Mas aqui está dizendo
eu sou 32 anos de velhice. Né? Não fica... A tradução literal fica esquisita, né? Mas isso significa que eu tenho 32 anos. Né? Ao pé da letra, eu sou 32 anos velha, né? My sister is 29. Ou seja, minha irmã, my sister, né? O my, minha, sister, irmã, tem 29. Steve is you. Deixa eu subir um pouco. Aqui, Steve is ill. Né? Isso aqui significa doente, mal, né? Ou algo do tipo. Então, o Steve está mal, né? Não está bem, com a outra possível tradução, mas aí na negativa, né? Então, eu já estou meio que construindo uma tradução possível. Né? Ao pé da letra, Steve está mal. He is in bed. Ou seja, ele está na cama. My brother is scared of dogs. Né? Já viu essa expressão aqui? Scared of. Meu irmão, my brother, né? Meu irmão tem medo de cães. Né? Então, aqui, para quem já fez o curso comigo de lógica, eu já mencionei isso, né? Nós temos 3 tipos de relações no inglês. Né? A gente tem a relação de sister, de brother, e tem uma outra que é neutra, que é a sibling. Né? Então, a gente pode dizer que X is sister of Y, né? X é a irmã de Y. A gente pode dizer que X is brother of Y, ou seja, que X é irmão de Y, ou que X is sibling of Y. Esse sibling aqui pode ser tanto irmã como irmão, né? Mas Então, sibling não tem M, são dois Bs. são dois Bs? Sibling. São 2 Bs? 2 Bs. Tá, eu escrevi errado. Não, acontece, eu também escrevo errado, às vezes. S-I-M. Diga. S-I-B-B. Oi, bom dia. Diga. Pelo Oxford, é um B só. No dicionário é? de Oxford. É um B só e não tem esse M antes do B. Isso, eu escrevi errado. Eu já errei, ó, já botei 2 Bs. Sibling. Isso. Então, o sibling é uma palavra neutra para... Significa irmão, brother, sister ou brother. It's 10 o'clock. It's 10 o'clock. Esse o'clock aqui significa horário, né? Então está dizendo que são 10 horas. O clock são 10 horas no relógio, vamos assim dizer. You are late again. Né? Isso aqui também é uma construção que significa que você está atrasado. Né? Você está atrasado again. Novamente. Então, você está novamente atrasado. And I are good friends. Ou seja, a Anne aí e eu somos good friends, bons amigos. Né? Friends quer dizer amigo. Né? Good friends, amigos. Né?
O bem-vindo, eu acho que nesse caso, bem, eu não sei, mas nesse caso aí não é que são 10 em. Pode ser. Eu vou dar uma procurada, eu não sei te responder. São 10 em ponto, né? É verdade, pode ser em ponto, sim. Acho Mas que sim. no geral quer dizer hora só mesmo. Diga, Ângelo. É porque em português o em ponto não vale só para horas que terminam em 00. Por exemplo, eu posso estar 10h45 em ponto em português, num lugar. Cheguei 10h45 em ponto. Só que o o'clock não vale para horas que não terminam em 00. O o'clock é só para 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. É Eu não, verdade. eu não consigo usar 5h30 o'clock. Então, o o'clock não pode ser traduzido por em ponto. Ele é traduzido como hora exata que termina em 00. Isso aí é uma coisa que eu não sabia. É bom que eu também vou aprendendo. Hã? Eu tinha esquecido disso. Continuando. Your keys are on the table. Né? Esse your aqui, a gente vai ver, é o pronome, é o adjetivo possessivo do you, né? You produz your. Então, que é chave. Então, as suas chaves, né? Que está no plural, aqui, ó. As suas chaves estão on the table, né? Ou em cima da mesa, ou na mesa. Oi. Ô, Alessandro, eu acho que uma coisa que também pode ficar claro para as pessoas que talvez não tenham muita familiaridade com a língua é que na anterior, ali na que é am e eu, ela pode ter o mesmo sentido de nós, por isso que está em are, depois do eu. Exatamente. Aqui é o we, né? É o mesmo sentido de we, né? Porque eu estou falando de uma pessoa, mais eu, né? É que nem no português. Quando você diz que Viviane e eu estudamos Ruth Barcan, ou Viviane, Miguel e eu, né? Se eu falasse Viviane e Miguel, né? Aí eu estou falando deles. Então, Viviane e Miguel estudam, né? Ruth Barcan. E Viviane, Miguel e eu estudamos Ruth Barcan, porque aí, como tem o eu aí, vira nós. Só que no inglês não vai fazer muita diferença, né? Ou seja, no português a gente erraria, mas no inglês é tudo are, né? Porque aí we are, you are e they are. Então, se eu estiver falando deles ou de nós, é tudo are. Nesse ponto, o inglês é mais simples, né? Não tem essas mudanças de, de número, né? Na conjugação. A conjugação vai mudando de acordo com as pessoas, né? Primeira pessoa do plural, segunda, pessoa do plural e terceira pessoa do plural são terminações distintas. No inglês, não. Mas foi bom você ter chamado a atenção, sim. I am tired, but I'm not hungry. Né? Esse I am tired aqui quer dizer que eu estou cansado, estou esgotado, algo do tipo assim. But é uma conjunção, né, adversativo, né? O mães, porém, todavia. Acho que
pode ter alguns desses significados aí, cabem. Mas eu não estou hungry, né? Faminto. Com fome. Faltou um N aqui no faminto. Bem, Lisa não está interessada em... Lisa isn't interested in politics. Né? Lisa não está interessada em política. She is interested in art. Ela está interessada em arte. Isso aqui a gente já viu. James isn't a teacher. He is student. He is a student. James não é um professor, né? Tem uma distinção também, eu não sei, isso aí tem que dar uma olhada. Mas teacher me parece que é diferente. A gente tem, por exemplo, eu não sou teacher, né? Eu sou professor, né? Teacher é professor, mas eu acho que do high school para baixo. Tem uma, no alemão tem essa distinção também, né? E eu acho que aqui também tem essa distinção. Teacher é professor do ensino médio ou do ensino fundamental, você usa a palavra teacher. Para ensino superior, aí é professor. Those people aren't English. They are Australian, né? Essa partícula aqui, a gente vai ver também. Isso aqui é um pronome demonstrativo, né? Nesse caso aqui, esse pronome significa aquelas. Né? Aquelas pessoas não são inglesas. Elas são australianas. Né? Então, a gente vai ver esses pronomes aí mais para frente, os pronomes demonstrativos. Né? E essa aqui é o pronome no... Na verdade, não é aquelas, não. Aqui são estas pessoas. Né? O diz, dos... Né? Ou seja, o diz é o singular, né? Dispersam. Né? Isn't English. Ou seja, esta pessoa não é inglesa. She is ou it is Australia. Ou seja, ela é australiana. Ou o plural, que é o those. A gente também tem um outro pronome demonstrativo que se refere a aquela, aquilo, ou aquele. Tá certo. É this, those e that, que é aquele. Então, aquelas pessoas. Então, eu tinha falado certo, depois pensei errado. Aqui é aquelas. Isso no português já é difícil, né? Quando é que você usa este, esta, aquele, aquela? Né? Os dois são pronomes demonstrativos. Uma explicação que o pessoal dá é algo que está próximo e algo que está distante. Aquela é para quem está distante. Mas eu acho que não tem só isso como regra, não. Tem outras coisas também. Realmente. Depois eu vou dar uma olhada também. Isso aqui vai ser bom porque a gente vai aprendendo português junto. Vou dar uma olhada. Acho que essa regra de distância ela funciona melhor para isto e aquilo. Agora, estes e aqueles têm mais coisa mesmo, mas agora eu não estou lembrando. Tem que tem mais regrinhas. Bem, a última sentença aí, né? It's sunny today, but it isn't warm. Né? It's sunny quer dizer que está ensolarado. Né?
Sunny tem a ver com sol, né? Sun. Isso aqui é um adjetivo, né? Ensolarado. But isn't warm. Ou seja, mas não está quente. Está um dia ensolarado, mas não está quente. Então, aqui tem as outras contrações, né? That, que é o that is. O there is, que é o there is. E o here is, não sei. Here is. Here is. Here is. O he, o there, bem, essa construção aqui, there is, pode ser entendida como a, né? Verbo haver, vira o verbo haver. Em alguns casos, né? O he é o caramba. Esqueci. Aqui. Qual o nome? Não, é aqui, mas é o tipo verbal dele é advérbio, isso, advérbio de lugar. Exatamente. Entendi. É um advérbio de lugar. Então, thank you, that's very kind of you, né? Esse kind of é gentil, né? Isto é muito gentil da sua parte. A gente poderia traduzir, né, Viviane? Sim. Essa expressão aqui, that's very kind of you. Né? Very kind. Very kind, né? Very kind of you. Kind. Not for kind, it's very kind. Isso, that's very kind of you. É muito gentil, né? Muito gentil da sua parte. Thank you é obrigado, né? Look, there is Chris, né? Aqui nesse contexto, o there is aqui não é o verbo haver, né? Aqui acho que funciona mais como lá está, né, Cris? Sim. O there pode ser também esse advérbio aí acho que é de lugar também, né? Lá, né? Então, olha, lá está o Chris. Né? Então, por isso que eu falei, em algumas construções, there is pode expressar o verbo haver, né? Existir, mas nem sempre, né? Vai depender do contexto. Aí você não está dizendo que existe Chris. Né? Você quer dizer, ó, lá está o Chris. Né? Here is your key. Thank you. Aqui está a sua chave. Né? Obrigado. Bem, então essa aqui foi a unidade 1, né? Basicamente, conjugação do verbo to be. Aqui tem alguns exercícios. Eu vou fazer alguns, mas eu vou deixar outros para vocês tentarem. Ok? Então, ó, o primeiro exercício aqui. Write the short form. Né? Escreva na forma encurtada. X, we aren't, blá, blá, blá. Então, como é que ficaria aqui a 2? Ficaria they, né? It isn't, that is. Opa. Ficaria... Vou deixar esses dois aqui para vocês tentarem. Ó, escreva am, is ou are. Né? Então, vamos fazer alguns aqui. The weather is nice today. The weather. Vocês sabem o que é o weather? É tempo como clima. É o clima. Né? O clima está nice.
today. Nice. Pode ser bom, né? Bom, legal. Supimpa. Supimpa vai entregar a idade, Alessandro. Está supimpa hoje. Né? 2. I'm, blá, 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 not rich. E aí? I am. I am. Ou seja, eu não sou rico. 3. This bag, blá, 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 have. Is. Porque está no singular, né? Esta sacola, né? Bag é sacola, né? Esta sacola está pesada. These bags, blá, 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 Heavy. Have, desculpa. Have. E aí? Are. É porque está no plural, ó. These bags. Estas sacolas. Look. There, blá, 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 Ellen. I always do. There is. Então, eu vou deixar aí para vocês a 6, a 7 e a 8. Para vocês tentarem. Aqui, complete. Aqui é o right, né? O right é o bom de fazer essa gramática já em inglês, que a gente já vai pegando o vocabulário, né? Então, right, escrever. Escreva, né? Aqui, complete the sentence, né? Complete, né? Aqui é... Como é que se fala? É um cognato, né? É um cognato do português. A gente tem que tomar cuidado que há vários falsos cognatos, né? Só que no inglês tem menos, né? Eu acho que onde tem mais falso cognato é no espanhol. Então, primeira sentença, Steve is ill, he is in bed. Né? A gente já leu essa sentença aqui, apareceu. I'm not hungry, but... Blá, 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 é thirsty. Viviane? Thirsty. Thirsty. E aí? I'm not hungry, but... Eu não estou com fome, mas... I am... Exatamente. I am thirsty. Thirsty. Isso aqui acho que é com sede, né? É sedento, com sede, é. Estou com sede, sedento. Eu estou sedento ou estou com sede? Mr. Thomas is a very old man. Diga, Roger. Oi, é só para fazer uma observação com questão à tradução, porque esse sedento não pode ser usado como nós no português falamos que eu estou com sede de conhecimento. Estou sedento sedento por uma caipirinha na piscina. Estou sedento por um banho gelado. Não pode. Isso é sede de beber água. Então, é só para avisar para o pessoal que tomar cuidado também com o campo semântico de algumas palavras no inglês, não casa necessariamente com o campo semântico do equivalente traduzido. Beleza. Mr. Thomas is a very old man. Ou seja, é um homem muito idoso, né? Mr. Thomas é um homem muito idoso. Blá, 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 98.
E aí? Ó, Mr. Thomas, eu vou me referir a ele com qual pronome? Aqui. Qual pronome pessoal? He. He, exatamente. He. Mas se é he, então o verbo é to be conjugado, vai ser he Is. is. Exatamente. He is 98. Vou fazer mais um e vou deixar a 5, 6, 7, 8 para vocês tentarem. Lá no fim desse livro aqui, tem o PDF. No fim do PDF que eu enviei para vocês, tem as respostas também. Né? Mas tentem fazer sem olhar as respostas. Ó, these chairs aren't beautiful. Beautiful é bonito, né? Então, chair é cadeira. Então, estas cadeiras não são bonitas. But, ó, são estas cadeiras. Então, qual vai ser o pronome que vai entrar aqui? O que você escreveu errado? Não, professor, é que eu tava tentando colocar uns símbolos aqui no notebook porque eu não sei mexer direito, né, nas pontuações. Eu, sem querer, enviei um negócio que não era para enviar, me perdoe. Por isso que eu falei que escrevi errado. Tá tranquilo. Tá. Então, ó, se são estas cadeiras, então elas, né? They. Alguém escreveu aí. They, acho que foi o Iago. They, mas se é they, qual é o verbo conjugado? They. Ó, exatamente, Raquel. Então, tentem a 5, a 6, a 7 e a 8. Aí aqui é para vocês escreverem sobre vocês. Então, vou deixar essa 1.4 para vocês tentarem. Né? Por exemplo, my name, né? My name não, my name is Alessandro. I am 47. I am from Rio de Janeiro. I am a professor. My favorite color is blue. I am interested in logic. Então, tentem responder essas questões aí, com referência a vocês. Essa 1.5 eu vou deixar para vocês tentarem. A 1.6, aqui, ó, só para ler o enunciado, né? Write sentences for the pictures. Use angry, cold, hot, hungry, scared e thirsty. Então, ó, for the pictures, os quadros, né, abaixo. Então, escreva as sentenças para os quadros abaixo. Então, nesse primeiro quadro aqui, tem uma situação, no segundo, uma outra, e assim por diante. Angry. Angry quer dizer zangado, né, com raiva. Cold, frio. Hot, né, calor, quente. Hungry. Hungry, não confundir angry com hungry. Né? Angry é zangado, hungry com fome. Scared, né, com medo, né? Com receio. Né? Tem receio
Então, provavelmente, isso aqui tem a ver com sede, aqui a segunda com frio, a terceira tem a ver com alguma coisa com calor, né? Porque a pessoa está ali limpando o suor. A quarta tem alguma coisa a ver com medo, né? Tem uma cobra ali, a pessoa em cima da cadeira. A quinta, as pessoas estão pensando em comida, né? Acho que é um prato com comida. E na sexta tem uma pessoa meio que berrando porque quebraram o vidro da janela dela. Então, vocês podem construir as sentenças de acordo com esses quadrinhos aí agora. A 1.6, eu também vou deixar para vocês tentarem, né? Escrever sentenças verdadeiras, write true sentence, positive or negative. Né? Então, escreva sentenças verdadeiras, ou no positivo ou no negativo, dependendo da situação agora. Por exemplo, hoje está quente, né? Hoje está quente, então a gente escreveria It is hot today. Por exemplo, wind, né? O que é wind? Wind vem de wind, né, Viviane? Wind é vento, né? Wind seria um tempo com muito vento. Eu não sei como traduzir isso para o português. Ventoso, né? Está ventoso hoje, eu não sei. Não, mas Viane, qual seria uma boa tradução para wind? Está... Wind Isso, wind. Está ventando muito, né? Mas é porque você está falando como adjetivo, né? Ventoso, mas não existe ventoso. essa palavra. A gente não tem isso. Por exemplo, na 3, você tá com as mãos frias ou não? Né? My hands, blá, 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 cold. Né? Então, hand é mão, né? Minhas mãos, cold é frio. Então, você vai construir uma palavra, uma sentença verdadeira dessa situação. Provavelmente não está, né? Brasil, né? Brasil. A very big country, né? Country é país, né? Very big é enorme, né? Diamond, ship. Ship é barato, né? Então, provavelmente você vai ter que construir se diamantes são baratos ou não, né? E por último, Toronto e in the USA. Diga. Oi, Alessandra, só para dizer que ventoso é correto, tá? Tem ventoso? Existe, só que não faz parte do nosso coloquial, mas existe e está correto, ventoso. Beleza. E por último, Toronto in the USA, né? Bem, obviamente não dá para fazer uma sentença verdadeira na afirmativa, né? Porque Toronto é uma cidade do Canadá, então está nos Estados Unidos. Então você vai ter que, nesse caso aí, não tem jeito. Não é isso não é determinado pelo momento, né? E a 10 é a mesma coisa, né? Escreva sentenças, write true sentence, positivo ou negativo. Use I'm not, I am ou I'm not. Né? Para esses adjetivos aqui. Try, tired, hungry, a good swimmer, interested in football. Né? A good swimmer, né? Ó, swim isso aqui é um verbo. É o verbo nadar. Né? To swim. Né?
O nadar só tem um M só. Ele dobra o M quando você bota ele no gerúndio. Isso. Swim, nadar. O swimmer é produzido a partir desse verbo aqui para construir a pessoa que faz a ação, né? Então, isso aqui é o nadador. Nadador. A gente vai ver essas construções daí mais para frente. Mas de um verbo, se você botar o ER na frente, você produz a pessoa que faz aquele tipo de ação. Então, a good swimmer é um bom nadador. Então, você tem que dizer se você é ou não um bom nadador. I am, se você está... Aí, o Ângelo deu um outro exemplo aí. Fish, né? Fisher. É um pescador, né? Fish é peixe, pode ser pescado também. Fisher pescador é fisherman. Fisherman. Vou deixar essas aí para vocês tentarem. Vamos para a segunda lição aqui, para a unidade 2, que é como a gente produz as interrogações, né, as questões. Basicamente, a questão ela vai ser produzida fazendo uma inversão, né? A gente vai inverter o pronome pessoal com o verbo, né? Então, quando eu faço uma interrogação, o que vem primeiro é o verbo, depois o pronome pessoal. Então, I am no positivo e caramba. I, agora foi. É a questão. He, she, it is he, she, is it. E we are, you are, they are, I are, we are, you are, they. Né? Então, aqui algumas questões. What your name? What is your name? Né? Qual é o seu nome? David. Are you married? Not. I'm not. Desculpa, not não. No. No, I'm not. Né? Perguntou se ele é casado. How old are you? Né? Qual a sua idade? A gente pode... How old are you? Pode ser traduzido qual é a sua idade. Né? Quantos anos você tem? Algo do tipo. 25. Are you a student? Yes, I am. Sim, eu sou. Então, aqui uma pergunta, uma pessoa chega no encontro e pergunta: am I late? Ou seja, eu estou atrasado? Aí a outra pessoa responde: no, you are on time. Né? Você está... chegou em ponto, né? Você está no tempo. Ao pé da letra seria isso. Mas você chegou em ponto. Né? Is your mother at home? Né? Ou seja, a sua mãe está em casa, at home? No, she is out. Né? She is out significa que ela saiu. Né? Ela está fora. Out, fora. Ela saiu. Are your parents at home? Né? Os seus... Aqui não é parentes. Então, ó, cuidado, hein? Falso cognato, né? Aqui, ó. Parece que ele está falando de parente, né? Mas não é parente, não. É seus pais, né? Mother mais father.
né? São os parents. Então, are your parents at home, né? Seus pais estão em casa? No, they are out. Is it cold in your room? Né? Ou seja, é frio no seu quarto? Né? Room, quarto. Yes, a little. Né? Sim, um pouco. A little, um pouco. Your shoes are nice. Né? Ou seja, shoes acho que é sandália, né? Ou é sapato? Hein, Viviane? É o que foi? Shoes. É Shoes e sapato? É sapato, sandália né? e sandals. Sapato em geral, né? Você pode falar, apontar where are my shoes e está falando de uma sandália sua, perguntando a sua sandália. Mas, mais precisamente, sandália é sandal. Tá. Então, seus sapatos, your shoes are nice. Né? São bonitos, são legais, né? Nice, né? Bonito, legal. Are they new? Né? Eles são novos. We say, né? Nós dizemos também, né? Is she at home? Is your mother at home? Mas nós não dizemos, né? Então essa construção aqui, ó, é não gramatical, né? Não gramatical. Ou seja, is at home your mother, né? Isso não faz sentido, né? O sujeito, né, deve vir logo depois do verbo, né? Isso aqui tem que vir sempre depois do verbo, da interrogativa, né? Então, are they new ou are your shoes new? Mas não podemos dizer are new your shoes, né? São novos. Isso aqui em português faria até sentido, né? São novos os seus sapatos? Essa construção no português faz sentido. No inglês é rejeitado. Yeah. Are new your shoes? Não é gramatical. Bem, a gente pode fazer perguntas também usando essas partículas aqui. Where, what. Falou, Ângelo? Where, what, who, how e why. Where significa onde. What, o que, qual. Né? Quais também, né? Depende do contexto, pode ser quais também. Who, quem. How. Bem, how a gente pode traduzir como, né? Só que how old, né? Isso vai ter vai ter um certo significado. A gente pode dizer o quão velho é Joe, né? Ou qual é a idade do Joe, né? E o why é o porquê. Então, where is your mother? Né? Onde está a sua mãe? Is she at home? Né? Ela está em casa? Ou where are you from? Né? De onde você vem? Né? Where are you from? De onde você vem? De onde você é? Né? Canadá. What color is your car? Qual cor? Qual é a cor, né, do seu carro? Né? It's red. Né? Ele é vermelho.
How old is Joe? Né? How old, né? O quão velho é Joe, né? Ao pé da letra seria isso, o quão velho. Ou qual é a idade de Joe, né? A gente poderia traduzir dessa forma também. He is 24. How are you parents? Né? Como estão os seus pais? Como estão, desculpa. Como estão os seus pais? Are they well? Né? Eles estão bem? Isso aqui é uma outra construção. How much? Né? Isso aqui significa quanto custou, né? Ao pé da letra é quanto custou. Quanto custa, né? Custaram, né? Quanto custaram, né? Quanto custaram, né? Porque aqui é o day, né? É o day, é. Então, ó, these shoes are nice. Esses sapatos são legais. How much are they? Né? Quanto eles custaram? This hotel isn't very good. Ou seja, esse hotel não é muito bom. Why is it so expensive? Expensive. Né? Expensive é caro, né? O so aqui é uma partícula que intensifica. Então, a gente pode traduzir isso aqui por tão caro, né? Por que ele é tão caro? Bem, nós temos contrações também, né? What is, whose. Who is, how. Também não sei como... Como é que... How is, na hora de falar... fala how is, né? Mas quando isso aqui aparecer, significa how is. E quando isso aqui aparecer... Oi. O what é uma partícula que é uma... O what is às vezes, what's your name, né? Isso. As pessoas falam, mas o how, não. E essa contração aqui significa where is. Então, what's the time? Que horas são, né? What's the time? Que horas são? Where is Lucy? Onde está Lucy? Who is that man? Né? Quem é este homem? Aquele homem, né? That man, aquele homem. E how is your father? Né? Como está o seu pai? E aqui a gente tem as respostas curtas para essas perguntas, né? Então, em geral, se a resposta é negativa, você vai dizer yes e vai, em seguida, responder conforme o pronome pessoal e a conjugação associada. Então, se alguém te pergunta, are you tired? Você vai dizer, yes, I am. Ou, no, I'm not. Né? Você está cansado? Sim, eu estou, I am. Ou não, eu não estou. I'm not. Então, aqui são as respostas. Como é que a gente responderia na afirmativa, as perguntas, e aqui como é que a gente responderia na negativa. Então, aqui, that's my seat. Né? Este é meu assento. Aí o outro fala, no, it isn't. Não é, não é. Hã? Então, ó, are you tired? Yes, I am. Are you hungry? No, I'm not. But I am thirsty. Né? Ou seja, a pessoa perguntou se você, né, você está com fome? Aí eu respondo, não estou, mas estou com sede.
Is your friend English? Yes, he is. Sim, ele é. Oh, diz your... Né? Estas são as suas chaves? Yes, they are. Né? Elas são. That is my seat. É meu assento. No, it isn't. Não, não é. Eu estou indo muito rápido. Se eu estiver indo, vocês me avisem. A gente vai devagar. Bem, aqui tem alguns exercícios. Então, vamos lá. Exercício. Então, toda unidade, né, como eu disse, tem um exercício associado. Então, nesse primeiro exercício aqui, ó, diz o seguinte, ó, find the right answer for the question. Né? Find, o verbo to find é encontrar. Né? Isso aqui está no imperativo, né? Encontre, né? Encontre as right answer, ou seja, as respostas corretas para as questões. Então, ó, a primeira aí. Where is the camera? E aí, qual a resposta parece adequada entre a A e a I para vocês? In your bag. Exatamente. Ah, já tem aqui, né? In your bag, né? Ou seja, aqui está perguntando onde está a câmera. Bem, está na sua bolsa. Né? 2. Is your car blue? Né? O seu carro é azul? Qual seria a resposta adequada? It's black. Então seria a F, né? No. Né? O seu carro é azul? Não. Ele é preto. O carro é preto. Is Kate from London? A Kate é de Londres? H. Exatamente. Exatamente. No, she is American. Então, ela não é de Londres, ela é americana. 4. Am I late? Eu estou atrasado? Eu acho que é C. C? Isso. Vamos ver. Yes. You are. Eu estou atrasado? Sim, você está. Where is M from? Né? De onde vem... De onde é M, né? De onde é M? Exatamente, Raquel. Londres. Então, a M vem de Londres. What color is your bag? Exatamente. E. Black. Então, a cor da sacola é preta. Are you hungry? B. B. Você está com fome? Não, não estou. How is George? Como está George? Hã? Very well. Very well. Então, I. E, finalmente, who is that woman? Ou seja, quem é aquela mulher? Só sobrou a D, né? My sister. Ou seja, minha irmã. A 2 aqui, make question with these words. Ou seja, faça questões com essas palavras. Então, a 1 é is at home your mother? Ou seja, is your mother at home? 2, your parents are well. Então, are your parents well? 3, interesting is
your job. Como é que ficaria? A gente viu a construção. Primeiro vem o verbo, né? Então, is your job... Exatamente. Depois vem o sujeito, your job interesting. Ou seja, o seu trabalho é interessante, né? Your job, né? O seu job, trabalho, é interessante. The shops are open today. Primeira coisa, are the shops open today? Are the shops open today? Ou seja, os shops estão abertos. Shops é comércio, né? Comércio está aberto. Loja. As lojas, né? As lojas estão abertas hoje. From where you are. Where are you from? Where are you from? De onde você é? Bem, eu vou deixar a 6, a 7, a 8 e a 9 aí para vocês tentarem. Dois ponto 3. Complete the question. Complete as questões. Use. What, who, where, how. Então, use what, o que, quem, who, quem, where, onde, how, o como, né? Aí a gente tem que olhar, ó, aqui para as respostas, né? Para fazer a pergunta correta. Por exemplo, a resposta aqui é they are very well. Então é how are your parents, né? Como estão, como seus pais estão. Ó, the bus stop. A pergunta é at the end of street. Ou seja, end é no fim, né? Street é rua. Então, no fim da rua. Então, a pergunta é que partícula que a gente vai usar aqui na pergunta? Isso, where. Where is, né? The bus stop, tá no singular. Onde é, né? Onde é? Onde é a parada do ônibus? O ponto de ônibus. Ponto de ônibus, isso. Queria lembrar isso. Onde é o ponto de ônibus? At the end of street. Aqui, ó, 5, 6 and 10. Então, é uma pergunta acerca das crianças, das suas crianças. Ó, a gente viu essa construção aqui, ó. How old is Joe? Né? He is 24. Então, vai ser essa construção aqui. Mas tem que tomar cuidado que o singular de criança é child. Né? E o plural é children. Então, isso aqui está no plural. Então, como é que ficaria? How old are? Né? How old are? Exatamente. Então, aqui está perguntando o quê? Quais as idades
dos seus filhos. Né? O quão velhos são os seus filhos? Né? O pé da letra seria... São suas crianças. Né? O pé da letra seria essa pergunta. Né? Uma tem 5, outra tem 6 e a outra tem 10. Aqui, ó. Aqui está dizendo que é 1,50 por quilo, né? 1,50 libras, né? Por quilo. Então, aqui está perguntando alguma coisa acerca destas laranjas. Exatamente, você. Então, seria how much are these oranges? Né? Então, quanto custa estas laranjas? Então, eu vou deixar a 5, a 6 e a 7 para vocês tentarem, né? Para saber qual o tipo de partícula, né? Se é what, who, where, how, né? Você tem que olhar a resposta também, porque a resposta vai dar o tipo de partícula que está sendo pedido ali. Write the question. Então, vocês... Essa aqui eu também vou deixar para vocês tentarem, né? Escreva as questões. Né? Então, aqui tem as perguntas. Desculpa. Aqui tem as respostas. E, portanto, vocês devem fazer as perguntas. Aí aqui tem como fazer as perguntas, sobre o que vai ser perguntado. Por exemplo, are you American? Né? Nesse caso aqui, vou fazer só essa primeira aqui. Bem, como ela está se referindo direto ao Paul, então é you, né? Então, are you American? No, I'm Australian. Né? How old are you? I'm 30. Aí aqui é uma pergunta se ele é professor, tal, e assim por diante. Então, vou deixar aí da 3 em diante para vocês tentarem. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou deixar também a 2,5 também para vocês tentarem. Né? Aí, na semana que vem, se vocês tiverem dúvida, a gente vê aí a correção. Mas tentem fazer para ter dúvidas. Bem, vamos entrar, tem 15 minutos, acho que dá para, pelo menos, ver um pouquinho do present contínuo. Né? O present contínuo, ele vai expressar, né, um tempo verbal em que a ação está ocorrendo no momento que você está falando. Né? Por exemplo, no português, né, isso poderia ser traduzido pelo gerúndio. Né? Por exemplo, eu posso dizer que eu estou estudando inglês com vocês agora. Né? Ou seja, no momento da minha fala, em que eu estou apresentando uma certa ação que eu estou fazendo essa ação nesse momento. Isso, o ING, o Jefferson, pode ser traduzido pelo, né, o ando aí que você colocou. Né? Eu estou nadando, eu estou comendo, por esse ND aí, ND order. Então, é o gerúndio, é o nosso gerúndio. Né? O NG aí, o I am doing, né? Esse doing aqui vai fazer o papel de gerúndio do português. Mais ou menos. Então, ó, I am eating, né? Como é que a gente vai construir o gerúndio?
né? Você vai pegar a raiz do verbo, né? E vai colocar a partícula ing. Então, o verbo to eat, né? To eat, né? Que é comer. Né? O eating, né? Pode ser traduzido aqui para o português como comendo. Né? Então, eu estou comendo. Né? She is eating. Ou seja, ela está comendo. She isn't reading. Ela não está lendo. Então, aqui o verbo é o verbo to read, né, que é ler, que foi, a gente produziu o contínuo introduzindo a partícula ing. Ó, it's raining, né, está chovendo. The sun isn't shining. Shining eu não sei traduzir isso. Eu sei o que. Eu sei, mas não sei. Brilhando não é. Brilhando, é isso mesmo. É. Mas é porque, como está chovendo, então o sol não está à vista, né? Porque o sol shine, né? Mas o shine quer dizer brilhar. Ó, we are running. Né? Nós estamos correndo. Então, aqui é o verbo to run. Né? Uma coisa que é importante, mas eu acho que não tem regra para isso. Isso é a coisa que você vai pegar lendo, né, o vocabulário. Porque, às vezes, você é obrigado, por exemplo, o verbo é to run, mas quando você constrói o contínuo, né, às vezes você tem que colocar um outro Nzinho a mais ali. Então, por exemplo, a gente tem o run, mas o contínuo dele é run mais um N mais um NG. Running. Eu acho que a regra é porque tem consoante, vogal consoante, não? Vamos ver. Eu não me lembro de regra. Eu não estou me lembrando dessa regra, não, mas eu acho que pode ser que dê. Eu acho que não tem, não. É só você vai pegando com o tempo. Eu acho É irregular o negócio. Então, ó, they are running, eles estão correndo, they aren't walking. Eles não estão andando. Então, ó, aqui, ó, é o verbo to walk, que é andar. Então, aqui é o verbo shine, que é brilhar. Então, the present continuous is, né? O presente contínuo é am, is, are, plus, né? Mais, doing, eating, running, writing, etc. Então, a construção é você pegar, né? Você vai ter o pronome pessoal, I, he, she, it, we, you, they, né? Conjugado, né? I am, he, blá, 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 is, we, blá, 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 are, mais o verbo principal, né? Somado, né? Você vai pegar a raiz do verbo principal e vai incluir essa partícula aqui, ing. Então, ó, I am working. I am not watching TV. Ou seja, eu estou trabalhando, eu não estou vendo. Então, ó, aqui é o verbo to work, trabalhar, e aqui é o verbo watch. Que nesse caso aqui
isso aqui é um ponto que é importante, né? A distinção de see para watch, né? Watch, né? See é quando você vê as coisas, sei lá, I see Viviane there, né? Eu vejo a Viviane lá, né? Lá, né? Então, se é mais amplo, né? É mais amplo. Por exemplo, eu posso dizer que I see the TV, né? No sentido que eu estou olhando para a TV. Né? Agora, o watch não é ver a TV nesse sentido, né? O watch é você assistir TV. Né? Embora eu possa traduzir isso para eu não estou vendo TV, né? Mas não é o ver no sentido de si. Né? O ver é o ver no sentido de assistir. Então, pode ser traduzido também por assistir TV. Né? Eu não estou assistindo TV. Então, o verbo watch ele é bem restrito. Embora na tradução para o português é plausível, né? A gente usa, eu estou vendo TV. Mas se você, isso aí acho que dá problema quando você tenta traduzir do português para o inglês. Se você quiser traduzir a sentença, eu não estou vendo TV, por I'm not seeing TV, você vai dar um outro significado para a sentença. É a falha do sentido da visão, né? Por algum motivo eu não estou enxergando a televisão. Você está com algum problema na visão. Você não consegue ver a TV. Então, talvez o problema seja do português para o inglês aqui. Né? Então, tem que tomar cuidado nessas traduções para você não usar um verbo inadequado. Maria is reading a newspaper. Né? Maria está lendo um newspaper, é revista ou é jornal? Revista. Uma revista, né? A newspaper é jornal. É jornal? Então, newspaper. Mas é jornal, pessoal? É jornal. De notícia. De notícia. É jornal de notícia. Existe os journals, né? Que é o que a gente tenta publicar. A gente tenta publicar em journals. Que são. É revista acadêmica que a gente Revista fala, acadêmica, exatamente. Para eles é jornal acadêmico. Então, existe uma distinção entre newspaper versus journal. Journal também pode ser diário. Hã? Journal também pode ser diário pessoal, né? Que você escreve. Tá. Um bloco que você faz anotações pessoais também. We are having. Não, pulei aqui. She isn't eating. Ou seja, ela não está comendo. The bus is coming. Né? Isso aqui é o verbo come no contínuo, né? Come é vir, né? Chegar, né? Então, acho que é vir, acho que é melhor. Então, o ônibus está vindo, né? We are having dinner. Isso aqui, como um todo, tem um significado que é almoçar, né, Viviane? Então, eles estão almoçando. Aqui no dinner, eles estão jantando. Dinner é jantar, né? Então, eles estão jantando. Então,
Então, Você have deve a dinner. Diner, que é com um N só, que pode ser um lugar onde você pode tanto almoçar como jantar, né? É tipo uma cantina, um bar, ou uma coisa assim. Então, Um to diner. have dinner é jantar, né? Nós estamos jantando, com Então, dois to N. have dinner é jantar. Então, nós estamos jantando. You are not listening to me. Né? Aqui é o verbo to listen. To listen. Que pode ser escutar ou prestar atenção, né? Então, você ouvir. não... Ah? Ouvir, escutar. Você... Não esse T também, não. O pessoal fala listen, como se o Listen. fosse o press. Listen. Listen. Então, are you listening to me? Você não está me escutando. Você não está me escutando. E o último aí, the children are doing their homework. Ou seja, as crianças... Aí aqui é o verbo to do, né? To do. Nesse caso aí é fazer. Então, as crianças estão fazendo o trabalho de casa delas, né? Se refere a children. Então, o trabalho de casa delas. Deixa eu ver aqui. Bem, são 11h57, então a gente pode parar por aqui. Vou anotar e na semana que vem a gente começa daqui. Tá bem. Então, na semana que vem, a gente continua a partir do B aí. E a gente faz os exercícios. Tentem fazer esses exercícios que eu deixei. E eu vou jogar a gravação depois lá no grupo. Tá ok?